começa o GeneCast. Olá, ouvintes que vieram para o primeiro programa do GeneCast, seu podcast para falar sobre saúde, seu podcast para falar sobre genética. Aqui é Rodrigo Foque falando de São Paulo. Rosenélia Araújo de Brasília. Manuela Galvão falando de São Paulo. Alô, aqui é o Alan Fukashiro falando de São Paulo também. Muito bem, pessoal. Bom, o nosso objetivo nesse novo podcast, na verdade, é para falar de uma forma bem dinâmica, uma forma bem simples, um pouco sobre saúde, principalmente sobre temas de saúde que envolvem genética médica. A gente sabe que é um assunto que é carente de compreensão, então a nossa ideia é trazer um pouquinho de uma forma descontraída, de uma forma bem-humorada, para que a população tenha um pouquinho mais de conhecimento dessa área. Mas, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é um médico geneticista? Bom, o médico geneticista inicialmente passou por uma formação médica geral e geralmente fez uma residência durante 3 anos. Existe a possibilidade ainda de complementar de acordo com áreas de atuação específicas, como oncogenética, neurogenética. Mas normalmente é assim, o geneticista faz mais 3 anos. Muito bem. Rose, exatamente assim, o que o médico geneticista tem como função? A função do médico geneticista será principalmente diagnosticar e acompanhar as doenças genéticas. Em situações mais raras, a gente consegue também orientar tratamento, mas isso não é o que acontece normalmente para as doenças que nós estudamos. E também atua numa parte muito importante, que é a parte da questão do aconselhamento genético, do aconselhamento familiar. Todos esses passos, eles são feitos dentro de várias áreas diferentes. E uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm é assim, você é um médico geneticista, então você trabalha só no laboratório. A atuação laboratorial é uma possibilidade, mas normalmente a consulta com um médico geneticista envolve uma anamnese, né, que é aquela história clínica que o médico colhe, um exame físico. Então, assim, em termos gerais, é uma consulta médica como qualquer outra. Muito bem. Você falou de uma coisa, e é bem verdade no nosso dia a dia, né, Rose? A questão do tratamento. Quando a gente pensa nas doenças genéticas, na verdade, elas são doenças que elas não têm uma cura, né? O material genético, quer dizer, a gente até então não altera o material genético para que ele volte a ter a função ou corrija o erro e ele funcione da forma adequada. Mas tem várias formas da gente enfrentar as doenças genéticas, né? E uma das nossas funções é exatamente isso, a gente poder fazer essa orientação, ajudar nesse sentido de guiar possíveis terapias de estimulação e tudo isso, né? Sim. Como qualquer outra condição, as condições genéticas, elas são passíveis de atenuação de digamos, sintomas, de manifestações. Então, só colocando alguns exemplos. Então, digamos, uma pessoa com um diagnóstico de uma síndrome que tenha uma alteração em algum órgão que pode, digamos, fazer uma cirurgia, né? Uma cardiopatia, a pessoa faz uma cirurgia cardíaca e, digamos, aquela alteração estrutural do coração está resolvida, embora a alteração genética continue lá. E uma coisa que é importante, que as pessoas, às vezes, não entendem, mas é porque síndrome, quer dizer, o que corre junto. Então, o paciente, muitas vezes, ele tem várias alterações clínicas e uma das coisas mais legais na genética é você conseguir, a partir do momento que você identifica uma síndrome, você consegue buscar que outras alterações, que outras doenças que aquele paciente pode ter e tentar ajudar a resolver o problema do paciente. Pois é interessante assim, eu acho que uma forma da gente pensar no médico geneticista é como um médico que está montando um grande quebra-cabeça, né? Quando a gente está frente ao paciente, basicamente essa a impressão que a gente tem, a sensação que a gente tem de juntar as peças na anamnese, exame físico, exames complementares, até a gente conseguir ver a figura como um todo, que é o diagnóstico em si, né?
E outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar, quando a gente pensa em síndrome, é muito comum na população sempre associar automaticamente com deficiência intelectual ou com algum grau de dificuldade escolar, e na realidade não é isso, né? Quando a gente pensa em síndrome, não necessariamente você vai ter um comprometimento intelectual, né? Geralmente as pessoas pensam nas síndromes que são as mais conhecidas na mídia por serem as mais prevalentes, como por exemplo a síndrome de Down. Mas a gente tem várias outras síndromes que não têm esse tipo de comprometimento, né? Rose, posso fazer uma pergunta para você? Aqui é o Alan, tá? Claro, Alan, você está aqui para isso. É o seguinte, me fazem muitas vezes a seguinte pergunta. Bom, síndrome genética é uma doença ou uma alteração que acontece já num paciente desde criança, certo? Certo. Existe alguma relação dos hábitos de vida da mãe contribuir para alguma alteração genética no bebê posteriormente? Em relação às alterações genéticas, eu diria que não. Agora, alterações de desenvolvimento, aí sim, a gente já está falando de outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem a síndrome alcoólica fetal, que é algo que muitas vezes o paciente chega para ser acompanhado pelo geneticista porque ele tem muitas alterações. Então, por exemplo, tem a deficiência intelectual, uma criança pequena com microcefalia, e então tem um quadro sindrômico. Isso foi causado pelo consumo de etanol na gestação pela mãe, só que isso não causou uma mudança genética. Então não causou uma mudança genética, mas uma mudança no desenvolvimento daquela criança. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente observar, né, quando a gente fala genético, não necessariamente a gente está dizendo que foi algo que foi herdado, que necessariamente foi algo que ou a mãe ou o pai são portadores, ou eles têm de fato doença e isso passou para o filho. Muitas vezes a gente pode estar frente a uma criança que ela tem uma doença genética, ela tem uma síndrome genética e ela foi o primeiro caso da família a apresentar aquela síndrome. Isso não que foi algo que foi herdado, isso também pode acontecer, é o que a gente chama de uma mutação de novo, uma alteração nova naquela família, naquele indivíduo que não tinha ninguém na família ainda portador anteriormente. E o filho desse paciente que foi o primeiro a apresentar essa alteração, também pode ter o mesmo tipo de alteração? As chances são grandes ou pequenas? Então, isso, para a gente poder determinar o risco com exatidão, a gente precisa do diagnóstico. A gente tem que partir do diagnóstico, que o diagnóstico vai permitir a gente saber qual que foi a origem, se foi uma alteração cromossômica, se foi uma alteração gênica, se é algo de causa autossômica dominante, autossômica recessiva, que é o famoso azão-azinho, que a gente estuda até no colégio com as ervilhas, né, das leis de Mendel. Isso vai determinar para a gente poder falar se existe um risco de recorrência na família ou não. Ah, tá, certo, obrigado. Em relação às ótimas perguntas que o Alan fez, então tem só um detalhe que antes eu não tinha mencionado muito, mas porque é algo que a gente não consegue ainda investigar na nossa prática clínica, mas que, assim, cientificamente a gente sabe que existe, que, sim, atualmente a gente tem evidências de que alterações ambientais podem ser marcadas no nosso DNA, que não são mudanças na sequência do DNA, mas que de qualquer maneira influenciam na maneira que aquele DNA é expresso. E, em última instância, pode levar a alterações clínicas de doenças. Então, sim, existem eventos, existem coisas que podem acontecer no nosso DNA, que podem passar entre gerações e que não estão relacionados com a sequência do DNA. E é isso, esses fenômenos, eles são estudados pela parte da epigenética. Ah, tá. Então, assim, como que a gente diferencia quando a alteração é metabólica e quando a alteração é realmente genética? Digamos assim, num clínico, por exemplo, que esteja atendendo um paciente. Como que um médico diferencia o que vai ser uma alteração causada por um teratógeno, né? No caso, eu dei o exemplo da síndrome alcoólica fetal, e o que é genético.
Às vezes isso pode ser muito difícil, então, só colocando uma situação hipotética. Uma criança que às vezes vai chegar de um abrigo, de uma família adotiva, que chega com aquelas características que sugerem síndrome alcoólica fetal, mas que pode ter uma síndrome dismórfica, né? Síndrome dismórfica é o nome que a gente dá quando a pessoa tem alterações físicas, uma síndrome como a síndrome de Dubovitz, que tem características faciais, tem a baixa estatura, então em muitos aspectos lembra a síndrome alcoólica fetal. E a maneira, assim, então a gente tentava ver pela história, né? Então às vezes se chega a mãe lá contando a história, não, mas eu consumi uma quantidade muito grande de etanol naquele período da gestação que a gente sabe que é crítico, a gente já tem uma certeza maior. Agora, não, mas aí não tem essa história da mãe, ainda tem, digamos, uma história de um eczema muito importante da criança, uma alteração cardíaca associada. Então, a gente pode recorrer a testes moleculares para tentar chegar num diagnóstico diferencial. Além disso, a gente pode também tentar buscar no quadro clínico do paciente, então buscar outras malformações, outras alterações clínicas que possam orientar um diagnóstico ou outro. Muito legal. Exatamente isso, né? Eu acho que assim, existem muitas coisas para a gente explorar, sem dúvida. Por exemplo, daria para a gente falar um cast inteiro até mais de um cast, durante mais de uma hora, se a gente quisesse, tranquilamente, sobre síndrome alcoólica fetal, que é um tema bem interessante, é um problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento, no qual a gente sabe que a assistência pré-parto não é adequada, a carência de informação a respeito do risco teratogênico do álcool não é conhecido, né? Hoje a gente sabe que não existe uma dose segura de consumo de álcool na gestação. Falar assim, um copinho de cerveja não vai fazer mal? No período crítico, que nem você falou, dependendo da predisposição que aquele embrião, né, futuro bebê pode ter, isso realmente já pode ser suficiente para desenvolver alguma característica dentro da síndrome alcoólica fetal, né, Rose? Exatamente. Então, sobre essa questão do diagnóstico diferencial entre uma síndrome teratogênica e uma síndrome genética, é que às vezes a gente pode também ter a superposição. Então, você pode ter uma criança com uma exposição, uma grande quantidade de etanol na gestação, que tem algumas características de síndrome alcoólica fetal, mas que tem alguma coisa a mais. E aí você prossegue com investigação genética, fazendo alguns exames, os nossos exames moleculares padrões, e aí você descobre que essa criança tem uma translocação cromossômica, que tem um isocromossomo de alguma coisa, ou seja, a criança tem duas coisas, né? A história que às vezes pode ser um pouco mais complicado esse diagnóstico. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente citou a respeito de dismorfologia, citou a respeito de teratógenos, aí eu acho que a gente entra num outro tópico bem interessante, que são as áreas de atuação do médico geneticista, né? A genética médica ela consegue fazer uma interface com qualquer área da medicina, né? Talvez tirando a traumatologia, que foge um pouquinho da nossa área de atuação, mas assim, qualquer área da medicina a gente vai se deparar com doenças genéticas, com algo que, sem dúvida nenhuma, pode ter uma área de atuação pro geneticista, né? Então, eu acho que seria legal falar um pouquinho para a gente poder começar a clarear quais são essas áreas de atuação. Rodrigo, eu quero só abrir um parênteses, porque na traumatologia você pode considerar aqueles casos de osteogênese imperfeita, ou outras displasias esqueléticas que podem levar a fraturas acontecendo com maior facilidade, né? Tudo bem, mas aí eu penso sempre na ortopedia, mas tá justo, Rose, imagina. Bom, Rose, você falou um pouquinho de dismorfologia, a gente comentou um pouquinho da questão
teratógenos. E assim, é interessante da gente perceber que a genética é uma área com uma interface enorme dentro da medicina, dentro da saúde como um todo, né? Na verdade, o médico geneticista ele pode se inserir em diversos contextos e qualquer especialidade médica, na verdade, a gente vai encontrar em algum momento algum paciente que tem alguma condição genética. Agora, aproveitando um pouco esse contexto, vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação da genética médica. É interessante falar que o médico geneticista ele é um médico que acaba se permeando por todas as clínicas. A gente, na residência, a gente faz interconsulta no hospital, então já passou pela psiquiatria, a gente vai muito na UTI neonatal, na UTI pediátrica também, passa na clínica médica, no PS, em paciente que se interna e pede interconsulta nossa. Então acaba que a gente vê de tudo um pouco. Tem paciente até cirúrgico que acaba sendo nosso, sabe? É interessante a gente observar isso, sabe? Que tem essa interface multidisciplinar dentro da genética. Então, as áreas que a gente pode atuar é a dismorfologia, que já foi falado, erro inato do metabolismo, que os erros inatos, eles são onde a gente pode encontrar as doenças que são tratáveis, né? A maioria delas, elas são... O paciente não apresenta tanta dismorfologia, ele se diferencia bastante do paciente que é dismórfico, que a gente vê na dismorfo. E a gente pode também atuar numa área que está em bastante evidência agora, que é na oncogenética, e em áreas mais raras, que é na reprodução humana, e assim... durante a residência a gente também passa nos ambulatórios de endocrinologia, de neuro, né? Tem a parte da neurogenética, que também se entrelaça muito com a parte de erro inato do metabolismo. As duas coisas são muito interligadas, a neuromuscular. O que mais? Vocês podem me ajudar? Eu acho que o que a Manu falou, assim, essencialmente são todas essas áreas. Eu acho que em linhas gerais seriam todas essas. E uma coisa que ela falou, comentou, realmente é verdade, é que muitas vezes a gente vai ter uma interface entre áreas, digamos, como se fossem sub-áreas diferentes da genética. Então, por exemplo, você pode ter uma condição metabólica que o paciente ser avaliado num contexto de infertilidade, então numa clínica de reprodução humana, ou uma síndrome dismórfica que um outro familiar portador da mesma mutação também pode ter um problema reprodutivo, um problema acompanhado pelo endócrino. Então, o que é muito interessante na genética é isso. Então, às vezes você vai ter dentro de uma mesma família indivíduos que são portadores da mesma mutação sendo acompanhados por diferentes clínicas. E às vezes, assim, o geneticista, quando ele entra nesse acompanhamento, ele consegue juntar, por exemplo, junta a deficiência intelectual do filho com a falência ovariana prematura, né, no caso uma menopausa precoce da mãe, com um quadro de tremor, de ataxia do avô, e aí você descobre que na verdade tudo isso tinha uma única causa genética. Então isso é um ponto bem interessante, que a genética ela realmente vai pulando entre todas as áreas da medicina. O interessante é que a gente recebe, desculpa Rodrigo, a gente recebe no ambulatório muito paciente que vai encaminhado, né? Foi encaminhado para a genética. E eles vão achando que é para fazer um teste laboratorial, um exame laboratorial. E aí a gente tem que explicar o que a gente faz. E assim, dizer, não, isso é uma consulta médica. Nós não ficamos no laboratório só colhendo exames de vocês, só fazendo cariótipo. Aí tem que explicar, sabe? E até para médicos mesmo, que perguntam, vocês fazem o quê? Ficam muito no laboratório, né? E aí a gente tem que explicar sempre o que a gente faz, que a gente realmente é clínico, que a gente vê a parte clínica, né? Tenta juntar os achados do paciente numa síndrome. Rola muito isso. Pensando nas áreas de atuação, para a gente fechar um pouquinho esse tema, a dismorfologia eu acho que a gente explorou bastante para falar sobre as questões malformativas. Em relação aos erros inatos de metabolismo, assim, para quem
a primeira vez que está escutando esse termo. Como que a gente pode definir de uma forma simples o que é um erro inato do metabolismo? Erro inato do metabolismo é um grupo grande de doenças genéticas em que você tem uma deficiência de uma enzima causada por um defeito do DNA. Por conta disso, o organismo ele acaba não produzindo alguns produtos que são necessários para o funcionamento adequado e, em alguns casos, também vai acumulando o substrato, que seria como se fosse aquela substância da etapa anterior. Eu vou falar uma coisa, um grupo bem difícil de doenças, justamente porque externamente uma grande parte dos pacientes não vai ter nenhuma alteração clínica. Então você vai depender de exames laboratoriais e exames laboratoriais que não são facilmente obtidos. Então não é como um hemograma, uma glicemia, que são exames que você consegue imediatamente em qualquer laboratório, em qualquer hospital. Em pacientes que são acompanhados fora dos grandes centros, eles pode ser necessário enviar a amostra para outros laboratórios, para outros locais, e nisso ir atrasando um diagnóstico. E como a Manu comentou, são doenças que muitas vezes elas são passíveis de tratamento. Então você pode ter tratamento, uma restrição dietética, que pode melhorar o quadro do paciente, administração de vitaminas específicas e ainda até mesmo terapia de reposição enzimática, que no caso das doenças de depósito lisossomal. É um grupo bem difícil, mas assim, pode ser muito recompensador, porque justamente é onde a gente consegue, às vezes, mudar totalmente. E você sabe que naquele momento, às vezes, se você não entrasse para fazer aquele diagnóstico, outro especialista não conseguiria, porque são doenças muito raras e de diagnóstico muito difícil. Vou fazer uma pergunta aqui também? Claro. É o seguinte, você tinha falado que a alteração de um gene pode acarretar na manifestação de diversos outros sintomas, certo? Em diversos sistemas do organismo. Só que, assim, essas alterações dos diversos organismos podem ser controladas ou pode ser feito um controle dos sintomas por qualquer outro médico, clínico geral ou qualquer especialista. Qual é a atuação do médico geneticista em específico que os diferencia das outras especialidades no controle, no cuidado geral de um paciente? Existem alguns estudos que falam que antes do paciente ter o diagnóstico de uma doença genética ou de uma doença rara, né? Uma doença rara é aquela doença que tem uma prevalência menor de 1 a cada 2.000 indivíduos. 80% das doenças raras elas são doenças genéticas, né? Então existem alguns estudos que falam que antes de um indivíduo ter esse diagnóstico, ele passa entre pelo menos por 6 especialistas diferentes, 6 médicos diferentes, até alguém fazer esse diagnóstico ou pensar em encaminhar para um médico geneticista que vai fazer esse diagnóstico. A genética médica é uma especialidade que está acostumada a lidar com esse tipo de investigação, com esse tipo de diagnóstico, né? Então, na verdade, a grande ponto do preparo do médico geneticista é exatamente em como fazer essa investigação, em como chegar nesse diagnóstico, que aí a partir daí é como a Rose tinha falado no começo. Conhecendo o diagnóstico, a gente consegue estabelecer a forma de se acompanhar esse indivíduo, né? Então eu acho que é aí que reside a diferença da especialidade, né? É uma especialidade altamente voltada primordialmente para a investigação da causa. E a partir daí a gente consegue estabelecer todo o resto do acompanhamento do paciente. Então ele meio que prevê outros acometimentos que podem chegar a acontecer, é isso? Exato. O geneticista, muitas vezes, eu gosto de brincar falando que nós somos o House da medicina, porque muitas vezes o que os outros especialistas não conseguem chegar numa conclusão, porque são condições muito raras, de diagnóstico difícil, acabam mandando pra gente. E assim, é claro, a gente não consegue resolver 100% dos casos, mas em muitas vezes a gente consegue chegar num diagnóstico, e isso é muito gratificante. Uhum. Sem dúvida. Entendi.
Aproveitando, outro tópico que a gente citou dentro das áreas de atuação da genética médica é a oncogenética, como uma área aí em ascendência bem importante dentro da genética médica, né? Da mesma forma, resumidamente, o que vem a ser então a oncogenética? Em geral, a oncogenética ela vai avaliar a questão do risco hereditário de câncer. A primeira coisa é que todo câncer é uma doença genética, então para a formação de qualquer tipo de tumor, qualquer diagnóstico de câncer, a pessoa passou por várias mutações, aquele grupo de células específicos, e o que acontece é que uma parte das pessoas herda uma mutação inicial da família. Então, como que o oncogeneticista, ele é assim, não só ele, mas geneticistas em geral, mas assim, isso fica muito claro no oncogeneticista. O paciente é a família, então, o que você vai avaliar muitas vezes é a história familiar, então tentar determinar qual que é o risco, se existe a necessidade de fazer algum exame genético, existe algum teste molecular que consiga detectar aquela alteração que pode levar à formação tumoral no futuro. E a partir daí, em alguns casos, a gente consegue definir condutas de forma que reduza o risco daquela pessoa desenvolver um novo câncer ou desenvolver mesmo um primeiro tumor. Em linhas gerais, seria mais ou menos essa a função do oncogeneticista. Legal. Pensando em tudo isso que a gente conversou, o que seria assim aquela chave que iria ligar para dizer para a pessoa ou para dizer para o colega profissional de saúde, principalmente para os médicos, de poxa, este indivíduo ele precisa de um médico geneticista, ou então, poxa, talvez eu precise de um médico geneticista. Ou seja, quando procurar um médico geneticista? Você mesmo comentou o número de especialistas, o número de médicos que uma pessoa às vezes visita antes de chegar num diagnóstico. Então, um diagnóstico que está sendo muito complicado, então assim, essa pessoa já foi em vários especialistas e ninguém chegou a uma conclusão. Pode ser um paciente com uma condição genética. Um paciente que tem acometimento de múltiplos sistemas. Esse paciente pode ter uma condição genética. Algumas coisas específicas, por exemplo, um casal com infertilidade, com abortamento de repetição na parte de reprodução humana, pode ter uma condição genética. Casos de deficiência intelectual, de autismo, também a mesma coisa. Do ponto de vista metabólico, aquela criança que adoece, que tem infecções de repetição e que todo esse quadro clínico é um mistério. Então, assim, em suma, o que normalmente não está muito claro, então o que leva a alguma dúvida, o que a gente não consegue definir muito bem, esse pode ser um paciente com necessidade de avaliação por um especialista da genética médica. Então, a gente pode pensar mais ou menos da seguinte forma: tudo aquilo que sai um pouco do que é o padrão de normalidade, aquilo que a gente esperaria que evoluísse da forma adequada, por exemplo, uma criança que começou com um atraso, uma deficiência intelectual, ou então algo que saiu do que seria o normal da formação levando a uma malformação, ou algo que saiu do normal do que seria o esperado para a função do nosso corpo, levando a um distúrbio metabólico muito estranho. Tudo isso seria um motivo para a gente pensar em passar por uma avaliação com o médico geneticista, certo? Sim, exatamente. Muito bem. Bom, eu acho que assim, o nosso objetivo nesse primeiro cast foi conversar um pouquinho a respeito de qual que é o papel do médico geneticista. Nós pretendemos fazer programas falando um pouquinho sobre doenças genéticas, sobre síndromes genéticas, expor para a população, para trazer para a população um pouco essas informações que elas são tão carentes de serem divulgadas, né? De forma nenhuma a gente tem uma pretensão de fazer diagnósticos ou de dar orientações ou de ensinar genética. É uma questão exposicional para a gente entender um pouco a respeito desse universo enorme que é a genética.
Tanto que a grande recomendação que eu gostaria de deixar, né, nesse momento é que, se caso você acredita que você precisa de um médico geneticista, ou conversa com seu médico acha que realmente vale a pena ser encaminhado para uma avaliação genética, o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, que é www.sbgn.org.br, tem uma lista de todos os médicos geneticistas associados à Sociedade Brasileira de Genética Médica que atuam em cada um dos estados. A gente sabe que a genética médica é uma especialidade que, assim como seus pacientes, é uma especialidade rara. São poucos médicos geneticistas no Brasil, mas todos são muito atuantes dentro da área, todos sempre muito dispostos a ajudar os pacientes. Então, em qualquer necessidade, sem dúvida nenhuma, o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica pode ajudar a encontrar um geneticista mais perto que pode prestar o auxílio necessário. Bom, pessoal, acredito que era isso que a gente queria conversar um pouquinho nesse primeiro episódio para vocês. Nos próximos episódios a gente promete melhorar as falhas técnicas, melhorar o áudio e entrar de fato para a gente falar de algumas coisas a respeito de algumas doenças, trazer de uma forma científica, esclarecedora, para a gente começar a disseminar um pouco esse conhecimento. Então eu quero agradecer todo mundo. Quem estava aqui era Alan, o interno. E aí, gente? Rose de Brasília. Eu, presente. Até breve, pessoal. E Manu, a residente. E aí, galera? Muito bem, pessoal. Aqui era Rodrigo, falando de São Paulo. E eu vejo vocês no próximo cast. Um abraço. Nesse mesmo horário e nesse mesmo local. Onde você preferir escutar. Cachorro. Ai, cachorro dela chama Mendel. Acho que assim termina descontraído. Acho que não momento não, peraí. O que o Mendel tá fazendo, Manu? Ele tava comendo papel higiênico. Ai, meu Deus. Ele tomou banho ontem. Eu não vou nem perguntar o do lixeiro, estado. papel higiênico. Ai, meu Deus. Fique ligado nas travessuras do Mendel para o próximo cast. Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.